Estamos aqui com a Renata Gomes. Renata Gomes, tá? Primeiramente é um prazer te receber aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para vir bater um papo, né? Como eu falei, era um desejo nosso trazer alguém do marketing para a gente conversar, dar alguns macetes para nós, aí a gente poder absorver tudo que a gente puder, tá bom, Rê? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? E é uma honra estar aqui nessa mesa falando Show. sobre algo que eu amo, né? Minha vida, que a gente faz todos os dias. Então, acredito que vai ser uma conversa muito boa e tranquila. Já está sendo. É lógico, a gente vai querer saber o que tu faz, como que se faz, né? A gente tem algumas perguntas e tal, esclarecimento, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir deixar isso muito claro e muito fácil para quem escuta. Mas antes de eu saber o que tu faz, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós quem é a Renata. Ixi. Da onde que a Renata veio, né? Aonde que foi a infância da Renata? A Renata é filha de quem? Se é daqui, se não é? Conta para nós um pouquinho sobre isso daí. Então, vamos lá. Minha história, quando eu conto a minha história, que é difícil eu contar... É inédito, então? É quase inédita essa história, de verdade, Thiago. Eu digo que é uma história que, para mim, foi importante. Apesar de ser uma história de superação, né? Eu acredito que tudo que eu vivi e vivenciei fez com que hoje eu tivesse a clareza e a certeza do meu propósito. E aí eu falo que tudo gira em torno de propósito, né, na vida. Então, eu sou filha do meu pai Kelly, né? Inclusive o nome é muito engraçado, mas é um homem. A minha mãe, Márcia, que hoje não mora aqui, nenhum dos dois, né? Moram em Criciúma. A minha mãe foi embora muito cedo, eu tinha 12 anos, ela foi para os Estados Unidos. E o meu pai, ele acabou assumindo a paternidade e maternidade comigo e com a minha irmã. Então, eu tenho uma irmã mais velha de 2 anos. 2 anos mais velha que eu. E aí a gente acabou ficando com ele, né? E aí ele, enfim, cuidando do jeito dele. E aí a gente foi meio que se criando sozinha, né? E aí eu lembro muito de algumas questões, assim, quando a gente fala que envolve trabalho, querendo ou não, né? Especificamente do estudo. Então, eu e a minha irmã sempre tivemos para nós, né? Que a gente precisava estudar muito. Né? E para a gente conseguir se manter, para a gente conseguir sobreviver nesse mundo, a gente precisava de muito estudo. Então, a gente teve aí uma infância e adolescência, né? Quase sem um acompanhamento familiar, mas ainda assim a gente teve muito pulso para terminar os estudos. Então, a gente se formou na SATIC, a gente teve muito isso para nós, assim, a gente se cobrava muito, mesmo sem esse apoio, né? Eu lembro que a gente imagina da adolescência, pensa, 15, 16 anos, o pessoal tudo saindo, né? Aquelas festinhas de 15, a gente tinha horário para chegar em casa, eu e ela se cobrava, não tinha ninguém esperando a gente, mas a gente se cobrava. Não era o teu pai que estava esperando? Não, imagina, meu pai viajava, ficava um mês fora, a gente ficava praticamente sozinhas em casa, assim. Tu é mais nova ou mais velha? A minha irmã é mais velha, 2 anos mais velha e eu mais nova. Então, a gente se cobrava muito, assim, né? E aí, acabou nos formando, enfim, né? E aí, buscando uma faculdade. Ela fez psicologia e eu comecei administração com ênfase em marketing. E dali, fomos seguindo, assim, né? Então, eu vou confessar, eu nunca tive um desejo de empreender. Nunca foi assim, nossa, o meu sonho é ter uma empresa, o meu sonho... Quando eu era mais adolescente, a gente nem tinha muito essa visão, né? Apesar de que o meu pai, ele sempre teve empresas. Ele fundou várias empresas no decorrer da vida dele. Falia uma empresa, abria outra, falia. Mas eu via ele nesse movimento, né? Mas ainda assim não era um desejo meu. E nem dela. Mas aí acabou que, né? Deus é tão perfeito, acabou que a gente foi indo para algumas áreas da nossa vida em que a gente se identificou muito, né? Eu na área do marketing, ela da psicologia. E aí, nesse decorrer, nesse caminho, eu entrei em algumas empresas como consultora de marketing. Então, eu, no início da minha carreira, né, da minha vida profissional, eu era contratada como consultora e eu contratava agência de marketing. Era assim. E aí, eu contratei muitas agências, nível Brasil, agências regionais, freelancers, né? Então, ficava nessas contratações. Mas nunca estive dentro de uma agência. Né? Então, aí mora o que eu digo que foi pra mim, o que eu achava que era dor, mas foi dádiva. Porque eu nunca tinha entrado numa agência assim para entender processo, como realmente funciona uma agência de marketing internamente. Mas eu sempre estive no papel do cliente, contratando agências. E aquilo começou a me deixar um pouco incomodada. E nos lugares que eu ia e contratava agência, eu nunca estava 100% satisfeita. A verdade é essa, Thiago. Eu sempre tinha dores, assim, ó. Era um atendimento ruim, era uma entrega ruim. E eu via alguns pontos em comum entre essas agências, assim. E eu dizia, não pode ser normal. Isso aí é um problema de mercado que a gente precisa resolver.
Mas eu não tinha coragem, porque eu nunca tive uma dentro de uma agência. Eu dizia, como que funciona esse negócio? Não sei. Até que eu entrei numa escola de inglês, comecei a trabalhar como assistente de marketing nessa escola, Prime Idiomas, né? E eu falo abertamente porque sou apaixonada, né? E eles deram muita motivação para que eu pudesse abrir o meu negócio, no sentido psicológico mesmo, né? Então, Rê, tu tem muita capacidade, as pessoas estão perguntando quem está fazendo o nosso marketing, está mudando, as coisas estão evoluindo, e vai, monta o teu negócio que a gente é teu cliente, teus primeiros clientes. Então, para mim, foi assim, agora eu vou, não vai mudar nada do meu financeiro e eu vou ter essa... Se sentir mais segura, né? Muito segura. Então, montei, né, a agência, que no início não era InfluUp, era Rê Gomes, né? Então, eu fazia só consultoria. Então, era um modelo de negócio diferente do que eu tenho hoje, né? E aí eu comecei realmente, assim, sem entender processos, mas entendia muito da visão do cliente do negócio, né? Então, para mim, aquilo foi importantíssimo. Eu sabia o que o cliente queria. Então, aí foi o primeiro pulo do gato, que eu digo assim, né? Que é do marketing. Eu digo que isso é o segredo, gente, de fazer marketing bem feito. É tu saber o que o cliente quer, né? E mais do que isso, se coloca no lugar dele. Sempre se coloca no lugar do cliente. Vai gerar conteúdo na internet? Pergunta se o seu cliente queria ler esse conteúdo. Vai ler, né? E aí, tudo vai ficar muito mais claro. E aí, enfim, montei a Rê Gomes. No primeiro ano de Rê Gomes, foi bom, eu tive muitos clientes, assim, né? Foi ano de pandemia, então imagina, né? Ano de pandemia deu aquele boom do digital. Foi bom pra ti? Foi, pra mim foi. E pra todos, né, da área do marketing que a gente conversa, pós-pandemia foi incrível, assim. Porque daí o que acontece? A gente tinha uma ascensão do digital, mas era uma ascensão mais tímida. Não tinha essa vontade das empresas, necessidade de estar posicionados, né? Era também dos podcasts que tiveram ascensão também, né? Exato. Foi na época da pandemia, né? Exatamente, as lives, então as pessoas começaram... As pessoas também estavam muito em casa, Isso. né? Muito tediado em casa, né? Então, onde começaram a ver esses conteúdos. Eu não lembro. Quem foi que começou o primeiro podcast, Samuel? Foi o Flow ou foi o Podpah? Acho que foi o Flor, né? E a galera tava bastante tediada antes de começar. Foi nessa época contigo ali também, né? Sim, na verdade, pós-pandemia ali, foi o boom das agências, né? Então, tem isso muito claramente, assim, no mercado. E, enfim, mas o que aconteceu, né? Eu fiz esse primeiro ano ali de pós-pandemia, muitos clientes, tava em home office, óbvio. Trabalhava sozinha ou tu já tinha uma equipe? Sozinha. No primeiro ano, até, assim, metade do primeiro ano eu tava sozinha. Aí, ali, eu já, preciso contratar alguém. Contratei uma designer, na época. E eu e a designer, né, sempre a gente tocando o negócio. Só que aconteceu uma situação. Eu comecei a perder cliente no primeiro ano. E vinha cliente, eu perdia. Vinha e perdia. Perdia por quê? Não tinha um processo bem claro e bem definido. Falhava na comunicação. Tudo aquilo que eu sentia durante todos aqueles 11 anos que eu era atendida por agência, estava acontecendo na minha agência. Eu não estava conseguindo ter controle de atendimento, controle de resultado, porque, imagina, muita coisa para se resolver uma pessoa só, praticamente, né? E eu não entendia o processo, né? E aí veio essa dor que era latente lá do início, né? Eu não vou montar uma agência porque eu não sei que processo eu faço. Aí, assim, Thiago, o que eu fiz? Comecei a estudar. E aí eu tinha um escritório em Romaina, eu abri o escritório em Romaina, coloquei a designer lá, eu e a designer, então foi estruturando tudo no primeiro ano. Chegou no final do primeiro ano e disse assim, eu vou fechar isso tudo. Eu vou demitir todos os clientes que eu preciso demitir, vou ficar com 2, 3 de novo, sozinha de novo, e vou estudar uma outra coisa, porque eu entendo de marketing, eu falava isso pra mim. Eu sei marketing, eu sei o que eu tenho que fazer de estratégia, eu sei tudo isso, mas eu não sei uma coisa que é muito importante. Eu não sei sobre negócios, eu não sei sobre gestão de pessoas, eu não sei sobre empreender, sobre financeiro, sobre nada disso. E aí, quando eu entendi isso, começou a mudar as coisas. Eu fechei a agência, fechei Rê Gomes, fui pro home office de novo e comecei a estudar. Aí eu fiz várias imersões, mais cursos, imersões. Eu até contei essas histórias um tempo atrás, assim, no Instagram. E aí eu comecei a aprender como fazer o negócio funcionar de verdade. Conversei com outras agências que não eram daqui. Falei com agências de fora, como funcionavam os processos delas. Peguei um pouquinho de uma, um pouquinho de outra que eu acreditava que iria funcionar e desenhei o meu processo. Desde o atendimento, desde a prospecção, né, até o pós-venda do negócio. Desenhei tudo
E aí a gente começou a crescer de verdade. Daí comecei a aplicar, comecei a contratar, ensinar, fazer aquele processo ali. E hoje eu falo muito assim, com muita alegria, que a gente recebe pessoas de outras agências. E aí, se elas ouvirem o podcast, elas vão saber. E a gente ensina os nossos processos para essas pessoas. Como funcionam os processos da agência. Tu trabalha para outras empresas, no caso. Tu faz o marketing de outras empresas. Isso mesmo. Quando a pessoa então já chega para ti, tu já faz um raio-x do negócio dela. Já começa a olhar, já vê onde é que ela tá errando. Já leio tudo. Eu adoro fazer isso. É igual eu. Tem um meme que diz, né? O nutricionista não julga. Eu olhando e julgando ela mentalmente. Sim, a gente julga. Inclusive, a gente sabe quem compra seguidor. Tomem cuidado. Tudo. A gente sabe. Quem é da área, a gente sabe tudo. E tem um erro, assim, que é comum, que todos cometem, assim, que tu olha assim, pô, quase todo mundo comete esse mesmo erro? Tem. E muito, eu falo muito isso. Primeiro ponto, trabalhar. Hoje a gente fala de funil de marketing, eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o maior erro que as pessoas cometem, os empresários, quem tem Instagram hoje, é trabalhar a venda. Hoje a rede social ela não é feita para vender, gente. Ela é feita para socializar. O próprio nome já diz, rede social, é para socializar. E o erro das empresas é criar uma panfletagem no digital. É colocar só conteúdo de venda. E não é isso que as pessoas querem ver hoje no digital. A gente cansa quando a gente olha muita coisa para comprar e não tem um conteúdo que te agrade. Por que tu vai seguir uma conta que só quer te vender? Só quer vender. E fica muito claro, né? Tu não ficaria do lado de uma pessoa que só quer te vender. E aí eu brinco assim, gente, faço essa analogia, todo mundo acha uma graça, né? Imagina tu chega numa balada e tu tá olhando um cara muito bonito e tu olha pro cara, o cara te olha e tu diz assim, chega pra ele e fala assim, ó, tu casa comigo? Ele não vai casar. Ele vai correr. Ele vai correr, lógico. Por que no digital é diferente? A gente tem que criar um relacionamento, a gente tem que criar conteúdos que atraem a atenção das pessoas. E depois de um tempo de relacionamento é que tu vai tentar vender. A gente estuda, Thiago, que precisamos de 4 pontos de contato, isso é um estudo, com a marca, a pessoa precisa, para que ela tenha confiança em comprar. Então, o que é ponto de contato? Ela te viu no outdoor. Ela vai lá no Instagram, porque hoje funciona assim. A gente fala que a gente é omnichannel, multicanais. A gente gosta de validar em vários canais a pessoa, para saber, né? Principalmente a área da saúde, né? Médico. O que a gente faz hoje no médico? A gente vai lá pesquisa no Google, vê a avaliação, vai no Instagram, vê se tem alguma coisa escrita. Então, a gente vai procurar em vários canais. Não é diferente em empresa, né? E aí, a pessoa vai lá pesquisa um nome. Então, a gente precisa ter esses canais de validação, e aí podem ser 4, 5, né? E quanto mais canais, melhor, porque ele vai te validar em diversas plataformas. E aí, para ter esse contato mais próximo do cliente. Então, se tiver um outdoor, ele vai te pesquisar no digital. Então, esteja se comunicando bem no digital. Vai pesquisar no Google, vai pedir uma indicação, vai falar com alguém. Os canais também são pessoas, né? Influenciador. Enfim. Então, parcerias, você está falando? Parcerias. Quanto mais lugares a nossa marca tiver, mais chance que o nosso cliente tem de ter confiança na gente. A verdade é essa. Então, o erro é esse, assim, é trabalhar só a venda, né? Vender. Na verdade, é vender. Pode terminar. E é isso, eu até escutei esse final de semana, tá? A gente precisa vender menos. A verdade é essa. A gente precisa vender mais histórias e menos produtos e serviços. E o que quer dizer isso? Quando tu conta uma história, e aí pode ser uma história de superação que a tua solução trouxe, ela já vai fazer a venda por si só. E vai ficar muito mais persuasivo do que a venda de um produto em si. Eu não sei se tu tem acompanhado a área da saúde em si. E, tipo, hoje tá muito apelativo, cara. Tá todo mundo querendo vender. Meu método, a minha fórmula, emagreça não sei quantos quilos e tal. Eu tava até comentando com o Samuel, que eu vi um cara, ele também trabalha com marketing, e ele acredito, lógico que isso deve ser alguma estratégia para chamar a atenção, que ele dizia assim, aqui primeiro tu vende, depois tu me paga. Então ele criou um método ali que, tipo, primeiro ele te ensinava a vender e tu não precisava pagar para ele. Né? É algo chamativo, mas como assim? Pô, todo mundo já primeiro recebe, ele e tal, e ele não. Aí eu fiquei curioso, entrei no grupo, tinha mais um monte de gente. Aí ele veio ali trabalhando, vai ter que ter tarefa, tem que cumprir, se não cumprir a tarefa vai ser removido do grupo e tal. Aí eu fiquei até no dia da primeira reunião. Aí quando ele teve a primeira reunião, todas as vendas teriam que ser feitas pelo aplicativo dele.
E os primeiros R$ 2.500 era dele, Ai, né? Então, ótimo. tipo assim, aí se tu não vendesse, tu podia ficar ali pro próximo lançamento. Se tu vendeu só R$ 1.000, tu ficava devendo 1.500 e tal, até completar, entendeu? Só que assim, eu olhei que eu vi que trazia muito do mesmo, cara. Muito, faz o grupo no WhatsApp, aí tu lança a tua oferta ali, que é o que, não compre mentoria nos próximos meses. Enfim, coisa que tu já deve ver na tua rotina aí. E tá algo muito apelativo na área da saúde, né? Outra coisa, queria até que tu desse o teu parecer, eu e o Samuel nós estávamos conversando até mais cedo sobre isso. Tá muito em alta esse negócio de marketing. Sim. Tem bastante gente trabalhando, né, cara? E a gente vê que, tipo... Eu não sei se é verdade ou não. Eu não sou da área do marketing, né? Depois tu vai me dar o teu parecer. Estão prometendo muito. Entendeu? Prometendo muito e não é pouco. Estão prometendo altos salários. Eu acredito sim que no digital tu pode faturar bastante, é óbvio. Só que estão vendendo promessa, né? E sei lá. Como que tu vê isso, tu sendo uma profissional dessa área? Então, isso tem sido uma pedra no sapato, para ser bem sincera, assim, né? E eu tento desmistificar essa história de que há um milagre no marketing, porque não há milagre. E eu gosto muito da ideia de que marketing não é mágica, né? É uma ciência. A gente precisa, e como qualquer ciência, precisa ser trabalhada números. E o problema hoje é que a gente tem muito guru na internet, a gente pode falar assim, que está vendendo um 6 em 7, que está dizendo que é fácil fazer um lançamento, que qualquer um pode ganhar dinheiro. A verdade, sendo bem transparente, que é muito demorado, que não é qualquer um, e que eu vejo muita gente investindo alto e que se frustra muito com relação ao marketing porque não tem o resultado que espera. Mas a culpa não é do marketing, não é da estratégia. A culpa é da venda, né? Que vendeu uma promessa de retorno rápido e não existe isso no marketing. O que eu costumo falar, tá, Thiago, que eu pego muita gente assim, em reunião comercial mesmo, empresas frustradas que nem queriam mais investir em marketing porque essa promessa falsa acaba desanimando mesmo, né? Tu faz um investimento que às vezes é bem alto, inclusive, e não tem um retorno sobre aquilo ali. O que eu falo para eles, né? Não existe mágica, né? Então vai ser testado muito no digital, principalmente digital, né? A gente está vivendo uma era de alta demanda de atenção, né? Então a gente fala que a gente luta por atenção o tempo inteiro no digital. Então não tem como eu te prometer seguidor, prometer alcance, prometer um retorno de leads. Não existe. Eu vou ter que testar muito formatação de conteúdo, o que teu cliente quer ver, para te dizer o que funciona ou não. Depois de um tempo a gente já tem uma fórmula. A gente já entende. Nossa, isso aqui funciona para o teu perfil. Vamos seguir mais essa estratégia. A nossa ideia é essa, né? Sempre com base em números. E aí a gente tenta educar o nosso público de que a gente não vende mágica, a gente não vai vender algo para ti, que é não vamos vender um fazedor de post, a gente fala assim, né? E aí talvez alguém que escute aqui vai ficar bravo, mas o fazedor de post é aquele que faz o post na semana, te manda para aprovação e bota no ar e conta com a sorte de viralizar um negócio, né? Mas não funciona, né? Então hoje a gente trabalha com o quê? Estratégia, a gente antecipa tudo, a gente analisa números e a gente começa a replicar aquilo que deu certo de acordo com o teu objetivo. Então eu falo assim, vamos lá, né? Que às vezes a gente não tem muito conhecimento de números. Se a gente quer reconhecimento de marca, eu quero que mais pessoas vejam o podcast de vocês na internet. Eu quero que mais gente veja esse nome, podcast Trio Sem Filtro. O que eu tenho que olhar então de métrica hoje, quando eu faço um conteúdo, por exemplo, no digital? Alcance e impressão. Quantas pessoas eu estou alcançando com esse conteúdo e quantas vezes ele está sendo visto? Essas duas métricas são a mais importante. É importante salvamento, curtida, comentário? É engajamento, mas não é o mais importante. O mais é alcance. Hoje, qual é o formato que te traz mais alcance no digital? É Reels, hoje. É os vídeos curtos. A gente fala que é o conteúdo RRR, raso, rápido e resolutivo. Esse tipo de conteúdo é o que dá alcance do negócio. Então, ok, se eu sei disso, de métrica, né? Se eu estou analisando números, eu sei que aquela formatação é ideal para mim. A partir do terceiro mês que eu consigo comparar números, eu percebo, poxa, esse mês aqui, mês de março, por exemplo, eu tive o maior alcance da conta. O que eu fiz no mês de março? Aí tem gente que não tem essa noção. A gente que tem estratégia desenhada, que não é fazedor de post, a gente abre o nosso mapa que a gente tem, a gente chama de SCM, que é o mapa de conteúdo, e a gente olha tudo que a gente fez.
qual formato de conteúdo a gente usou, qual etapa de funil de marketing a gente trabalhou. Então, tudo isso a gente consegue analisar e a gente replica aquilo ali. E aí a gente começa a crescer organicamente. Então, não é fazer post e contar com a sorte. Né? Esse carrossel aí, achando que vai virar e não... Não vai. Então, é isso que eu digo. As pessoas não veem mais números e acham que marketing é sorte. Não é. É sorte, não é. O Samuel dizia muito pra mim, para nós fazer o Reels em alguns vídeos do meu conteúdo no Instagram. Aí eu brincava com ele que, cara, 10 segundos eu tô começando o vídeo. Boa. Eu tenho ainda muita dificuldade. O Samuel vai gravar pra mim, cara, Thiago, tá muito grande, cara. É muito grande. Cara, mas é área da saúde, cara, eu tenho que explicar isso direito. Eu ainda tô preso ainda nisso, né? Digo, não, ainda não caiu a ficha que não, cara, é só 10 segundos. Rapaz, 10 segundos eu tô começando o vídeo. Porque, tipo, eu faço vídeo de 5 minutos, 10 minutos, só que ninguém vai ver. Não, ninguém. E tem uma frase que perdão que eu não lembro quem que fala isso, mas que diz assim, ó, se eu tivesse mais tempo, eu faria mais curto. A frase é essa. Porque hoje as pessoas têm isso, né? A gente tá com o cérebro... Isso é uma pena, né? Eu ia dizer, não é bom, isso é ruim, se for olhar. É ruim. Não, é ruim. Porque que informação que tu vai conseguir passar... Não que seja impossível, mas assim, 10 segundos. Não tem. Tu consegue resumir teu trabalho em 10 segundos? Não. É difícil, né? Muito difícil. É igual eu, tipo, vou falar sobre qualquer assunto aleatório de saúde, 10 segundos. Eu falo, como 10 segundos, cara? Então eu prefiro não falar. Então, mas olha que legal. Por isso que a gente tem que trabalhar a estratégia. Porque eu concordo, a área dessa... Quanto mais tempo tu fazer com que a pessoa fique te ouvindo, mais tu vai gerar confiança nela. Por isso que quando alguém me pergunta assim, ó, Rê, eu vou começar hoje a minha empresa... Eu vou começar no digital a investir. Eu começo por qual canal? Dependendo do negócio, óbvio, tá? Mas a maioria deles funciona muito no YouTube. Eu digo isso. Vai pro YouTube. Que tem dinheiro para investir, YouTube é a plataforma hoje mais de alto investimento, porque para gerir um YouTube não é qualquer agência que faça. Para produzir vídeo pro YouTube, tu precisa ter uma estrutura melhor, né? E aí só que é mais tempo de tela. Aí tu vai conseguir fazer os teus vídeos de 5 minutos. Só que o que 5? YouTube eu tava pensando em 30 minutos. Não, uma hora. 5 porque tu citou, mas é pra fazer muito mais. Só que qual é o gap do negócio? Tu vai pegar cortes desse vídeo e tu vai jogar na rede social. Olha só, tu vai ter um trabalho de gerar um vídeo que é grande e que tu vai pegar esses cortes e jogar na rede social, tu vai fazer o quê? Chamar a atenção das pessoas com vídeos curtos, RRR, e aí essa pessoa vai ter interesse de entrar num canal e te assistir por mais tempo. Então essa é a estratégia ideal. Só que a gente sabe que vai precisar de investimento para tu fazer isso. Hoje eu digo que o YouTube é a plataforma de conteúdo que é eterno, né? Tem gente que ainda fatura com vídeos de 2014, por exemplo, né? E aí, por isso que é importante investir ali também, não é só Instagram, né? Falou um pouco sobre o perfil ali. Tem um perfil ideal, assim, de pessoa que tu olha, esse cara, essa menina, esse cara, e tem um perfil, sei lá, sensacional, vou ir por esse caminho, ou é algo diferente. Pode ser uma pessoa que, tipo, ela é um bicho do mato, ela não fala nada. E tu olhar, pô, como é que eu vou... Ela é monossílaba, né? Sim. Sim, não, talvez, tal. Então tem isso ou não? Uma pessoa que fala bem, que desenrola bem, ela consegue ter mais sucesso do que uma pessoa que fala pouco, ou é irrelevante isso pra ti? Pro marketing? É sem filtro, né? Então não vou usar filtro nenhum. Jamais. Faz total diferença. Não posso dizer que não. A pessoa que é comunicativa, que consegue aparecer nas câmeras, que pra ela é natural, o resultado é Aquela pessoa que a gente já sente mais dificuldade, que trava, não consegue, ela pode ter. E assim, gente, é doloroso, mas muitas vezes a pessoa é muito mais inteligente, ela tem muito mais conhecimento do que aquela que fala tudo. E aí, só que a que fala tudo, ela vai se sair melhor no digital. Porque a comunicação, ela é muito, muito importante para esses canais. Eu digo assim, tem gente que chega, né? Eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu não vou gravar, tá? Já vou te avisar, já chega assim pra mim, né? Não adianta forçar. Senão desmaia. Eu falo sempre assim, né? Hoje a humanização, ela tá pegando muito, né? A gente quer humanos, assim, a gente quer ver humanos. Então, por mais que tenha uma marca lá, que seja uma marca forte, a gente ainda assim quer saber quem tá por trás daquilo. Um case que a gente tem aí, nível Brasil, muito bom, é da CIMED, né? Do Adib e da CIMED. O Adib não aparecia até o ano passado. O ano passado ele começou a aparecer no digital, a CIMED triplicou o faturamento. Por quê? Começou a aparecer cara, né? Começou a aparecer uma pessoa. E eu falo assim, gente, precisa aparecer, é humanização, as pessoas querem se conectar com pessoas.
E aí as pessoas dizem assim, não, Rê, eu não quero, eu tenho vergonha e tal. Então tá, mas tenha consciência. Tu quer, aí eu pergunto assim, né, mas tu quer aprimorar isso? Tu quer vencer essa barreira, esse medo? A maioria diz que quer. Aí a gente tenta, né? A gente vai orientando, a gente vai tendo essa aproximação maior com a pessoa. Mas aqueles que dizem que não, aí eu tenho que deixar claro, o resultado não é o mesmo, tá? Então o resultado de tu aparecer é um, o resultado de tu não aparecer é outro. A gente vai tentar o máximo aqui, mas eu não posso te prometer. Se tu aparecer, eu posso te dizer que as chances da gente chegar lá é muito maior. Eu falo isso pra ela, pra essa pessoa, né? Que tem essa dificuldade. E a verdade é essa, assim, não é igual. Não é. Ô, Rei, tu já fez assim pessoa bacana, show de bola, tu foi lá, estruturou essa estratégia aqui, tu colocou alta expectativa e de repente falou, pô, não virou? Já aconteceu isso contigo ou não? Já aconteceu algumas vezes, na verdade, né? E aí eu vou dizer pra vocês, assim, claro, né, gente, eu não posso eximir a culpa só da agência na questão da estratégia, né? Não, mas eu até nem me referi em culpa, sim, assim, não, sim. mas tipo, vou fazer, pô, não deu certo. Não, sim, então, acontece isso, né? E aí a gente desenha a melhor estratégia, enfim, e aí chega pro cliente, a gente tenta identificar, mas por que não tá fechando? Por que não tá dando? A gente faz uma investigação, né? Já aconteceu, eu posso contar essa história, já aconteceu de a gente tá desenvolvendo um trabalho muito legal, com tráfego pago também, né? Enfim, trazendo leads para o negócio e não convertia esses leads, mas era muito estranho, os números não batiam, era muita gente entrando em contato e não se fechava ninguém. E eu disse, não, tem alguma coisa errada, gente, meu Deus, toda a estratégia alinhada, vamos pedir uma reunião ali para eles mostrarem como é a conversa deles com os clientes. Mostraram esse WhatsApp. Esse vendedor mostrou o WhatsApp. Gente, era péssimo, assim. A pessoa perguntava, tá, tem disponível tal dia e tal dia? E a pessoa respondia assim, não. Tá, mas peraí, gente, tem que falar, mas tem tal dia? Essa data, essa disponibilidade dessa consulta tem esse dia aqui, né? Tu queres esse dia? Ele não oferecia. Era um não, sei. Nem um bom dia a pessoa dava, assim, para quem entrava em contato. Então, assim, muitas vezes, sabe, Thiago, isso é bom ter essa consciência, sabe? Que é todo um processo. O marketing não vai fazer sozinho o negócio. Vai trazer. Vai trazer. Mas tem que estar ali para fechar. Tem que ser alguém bom, né? Para fechar, né? Muito. E aí não é nem só a venda. Eu já vi gente entregar. E aí a gente demitiu clientes por isso, tá? Por não entregar o que a gente estava oferecendo. Então, como que eu estou... Aí, vou falar também, é uma construtora... E aí a gente oferecendo, sempre divulgando muito bem, assim, os lançamentos, né? Era uma divulgação boa mesmo, porque realmente a gente via por números que tinham um alcance gigantesco, pessoas entrando em contato, fecharam muitas vendas, só que não entregavam. E aí aquilo pra gente começou a ficar muito frustrante, porque começamos a gerar conteúdo e as pessoas falavam assim, tem dinheiro para pagar a agência, mas não tem dinheiro para terminar a obra? Era assim, era esse o negócio. E aí eu comecei, mas aí eu não consigo, assim, por mais que eles estejam pagando a agência, não tem como eu fazer uma propaganda disso, ou tentar fazer isso... Até porque é alguém que parece que já estava com o filme queimado, e vocês estão ali levando a marca para frente, até o cliente olhar para vocês, então, vocês estão... jogando essa empresa que não está muito legal aí, que não está cumprindo as obras, então ali fica um negócio meio estranho, né? Exatamente. Então tem isso, assim, sabe? Tem essas histórias de que a gente não conseguiu entregar, mas, assim, são vários fatores envolvidos, né? Óbvio, já teve estratégia que a gente gerou e que não funcionou, mas teve a maioria das situações, algum problema no processo do cliente, assim, algum gap dele que precisa ser resolvido. Mas o legal, Thiago, é que quando a gente trabalha de forma 360, que a gente chama assim, a gente tem esse olhar mais estratégico sobre tudo. Então, já aconteceu, por exemplo, da gente estar divulgando um produto e esse produto não ter mais no estoque. E daí o cliente entra em contato para comprar e não tem esse produto no estoque. Só que eles nos passaram que tinha. E aí eles identificaram, não é erro nosso, né? Eles identificaram que o sistema deles era falho. E aí eles tiveram que mudar o sistema deles porque estava falhando em diversos outros produtos. E é um problema para quem trabalha com logística ter isso, né? Dentro de um e-commerce, por exemplo. Então, a gente tenta entender isso tudo para que realmente a gente consiga entregar não só o marketing bem feito, a estratégia bem feita, mas o resultado disso. Porque hoje o que mais vende, Thiago, é prova social. O que o cliente fala de ti. É isso. Então, se a gente está fazendo... Boca a boca. Se a gente está fazendo um marketing maravilhoso, está chegando o cliente, está tendo venda e o cliente sai insatisfeito, é marketing reverso.
Não adiantou nada o trabalho inicial, que é caro, inclusive. Né? Que não, a gente fala que a aquisição de cliente é muito mais cara do que manter um. Né? Teu ponto de vista, assim, o que diferencia o marketing de alguém, ou uma marca, ou uma empresa de sucesso, do marketing de fracasso? Por que eu pergunto isso? Hoje eu vejo que hoje quem não é corretor imobiliário é do marketing. E quando é época de eleição, sai para vereador. Então, se não é vereador, se não é corretor, é do marketing, né? Hoje tu entra numa conta no Instagram, tá ali, né? A pessoa trabalha e tal. E eu acho que, como tu falou no começo, muito legal saber da tua trajetória, né? Uma pessoa que tem experiência no negócio. E não é todo mundo que tem essa experiência, né? Tu olha, tu entra no perfil ali, enfim, é algo que não é nem confiável. Então, o que diferencia para ti nessa... se a gente fosse traçar uma trajetória de uma marca, de uma pessoa, de uma empresa, né? O que diferencia um marketing tu olha, pô, esse aqui é de sucesso, um marketing de fracasso, assim? Primeiro que é o entendimento da pessoa que está por trás. Né? O que eu mais vejo hoje é negócios começando sem o entendimento de que marketing é importante. E o pior de tudo é que a primeira coisa que é cortada numa empresa quando se tem uma crise, por exemplo, financeira, é o marketing. Sendo que o marketing é o que vai te dar, é o pulmão do negócio. É o que vai te dar o ar para que tu tenha clientes, é para te ter esse posicionamento importante de marca que se precisa ter hoje no meio de inúmeras marcas nascendo todos os dias. E aí o que eu digo é maturidade, é entender desde o começo que tu precisa investir nisso, nessa ferramenta. Né? E ainda mais hoje, nos dias de hoje. Não tem como tu não estar posicionado. Não tem como tu não estar no digital, não tem como tu estar bem posicionado estrategicamente. Então, se eu pudesse diferenciar algo de uma empresa que já tem sucesso, né, como marca e uma que não, é a maturidade de investir em marketing desde o início. Então, estruturar tudo desde o início. E aí eu vejo grandes marcas hoje, de 30 anos, em Criciúma, por exemplo, que não tem agência, não tem ninguém na área do marketing. Então, tentando sobreviver, porque daí sobrevive, já não lucra mais, sobrevive. Tentando sobreviver da forma antiga ainda. Sabe? Da forma do boca a boca. Mas tu acha que consegue? Tem algumas que pode conseguir pelo nome, talvez, está há muito tempo. Aí eu digo que aí não é difícil tu pegar uma empresa dessa na nossa região, mas vamos falar assim, McDonald's, Apple. Eles investem muito em marketing, tá, gente? Muito. Mas se hoje eles parassem, né? Diminuíssem, eles não vão parar nunca, mas diminuíssem um pouco o esforço em marketing, talvez eles durassem mais, sabe? Mas assim, tu pegar uma empresa regional, pouco conhecida, não tem como. Vai ter que investir. Então, hoje é maturidade de negócio. Entender que precisa investir em marketing, não se deve cortar, não adianta querer fazer sozinho, não tem isso. Não dá. Não, é igual eu falo, né? Eu terceirizo muita coisa hoje dentro da agência, né? Eu terceirizo financeiro, por exemplo. Eu nunca fui uma pessoa boa no financeiro. E eu tinha muita clareza disso desde o início. Né? Então, no primeiro ano ali, quando eu comecei a estudar a parte da gestão de negócios, eu entendi que, peraí, financeiro é uma coisa... Não. Vou contratar alguém que entende. Não, eu estudei, eu tentei entender o negócio, mas assim, pra mim, grego. Né? Fazer conta é grego pra mim. Então, se eu entendi que pra mim é uma dificuldade, eu não vou tentar fazer sozinha, porque eu não vou crescer no negócio. Vai deixar de investir o teu tempo em outra coisa que precisa da tua atenção, que talvez tu tenha uma habilidade muito maior para estar ali quebrando a cabeça. Sim. Aí o problema é que as pessoas não entendem que marketing é extremamente importante. É igual eu fazer com nutricionista, por exemplo, eu fazer a minha própria dieta, ou dar minha receita de remédio, eu não tenho conhecimento para isso. Só que as pessoas não entendem que marketing Eu já tentei, cara, assim... Não fazer, que eu não sou da área, né, cara? Mas é difícil, não é fácil, cara. E aí vem os chats. Não é fácil. Vem as IAs também, né? Que aí acaba com o nosso trabalho mais um pouquinho. E já era um problema, né? Verdade. Aí as IAs vieram que as pessoas falam assim, eu jogo tudo no chat GPT, cria legenda pra mim, cria o post. Me dá vontade de chorar. Mas assim, as IAs, né? Que é uma polêmica, tá, Thiago? Vem muitas pessoas me perguntando sobre isso, né? O que eu acredito que vai acontecer. As IAs, elas estão sendo, na verdade, um grande apoio para nós da área do marketing, né? Porque tem facilitado essa questão de produção, quando é uma produção em massa, né? Mas quando a gente pensa em estratégia, em público, região, não é o chat GPT que vai ajudar, né? Eu falo assim, a gente passou uma estratégia recente no Morro da Fumaça. Era um carro de som que a gente passou nas ruas, né? Anunciando um produto que tinha lá de uma loja que é nosso cliente.
deu super certo. Né? Experimenta colocar um carro de som em Criciúma, por exemplo. Não vai dar. As pessoas vão se irritar até com o barulho. É né? verdade. Se você pedir para um chat GPT desenhar uma estratégia, ele vai dizer para você passar um carro de som em Criciúma, porque nananã, porque dentro do público isso era o ideal. Mas vamos estudar o mercado. Não vai dar. A cidade não é isso. Então, assim, a gente tem que parar de tentar de imaginar que o chat GPT vai fazer milagres, porque não vai. Não foi. Eu vejo muito na nutrição isso também. O pessoal, vou lá, coloca lá e tal. Tá bom. Olha, conversando com uma colega minha também, ela tava falando, Thiago, o chat GPT vai deixar a gente desempregado. Eu disse, cara, olha, é muito ruim, hein? Pra te perder o emprego, o chat GPT é muito ruim mesmo, né? Porque ele dá uma receita de bolo e a gente sabe que a vida das pessoas não é receita de bolo, né? Do mesmo jeito que a gente individualiza, né? Um plano alimentar e tal, um plano de treinamento, no marketing vocês também vão individualizar, né? A pessoa, o perfil da pessoa, a estratégia. Analisar, se é como tu falou no começo ali, se por aqui não deu certo, por que não deu e tal, enfim. Então, eu não tenho essa preocupação, mas eu tenho uns colegas que têm, né? Tipo, isso é muito ruim, cara, com medo de perder. Eu tenho muita gente assim também, muita gente que tem medo da insegurança do chat GPT ou de outras IAs que estão vindo por aí, né? Mas eu falo assim, toda oportunidade que a gente tem de melhorar o nosso processo, a gente vai ter que abraçar. Se eu achar uma IA que facilite a nossa... e entregue mais resultado, aí, por exemplo, na questão de designer, né? Então, a gente tem aí muitas IAs que desenvolvem imagens que a gente não precisa mais estar manipulando Photoshop, por exemplo. Uma imagem hoje gerada por IA, por algumas IAs, facilita o trabalho de um designer que levaria 3 horas para fazer, ele vai fazer em meia hora. Aí isso eu vejo uma vantagem, mas, importante, tá? Importante esse corte aqui nesse momento. Todo o chat GPT, ele só consegue te trazer resultado porque ele foi alimentado por um ser humano. Então, de qualquer maneira, vai ter alguém ali atrás desenvolvendo um prompt, que é um comando, para que o chat GPT entregue aquela solução. Então, não vai existir, não ter uma pessoa ali trabalhando. Vai trabalhar, vai. E tem mais, tá, gente? Hoje a gente tem muitas facilidades com o computador. Antigamente a gente não tinha. Quando veio o computador, as pessoas achavam que iam ficar desempregadas. Nossa, veio tecnologia, veio computador, né? E eu já tive umas conversas, assim, principalmente com pessoas mais velhas, né? Que elas diziam, nossa, um celular, nem imaginavam, um celular ia se ver alguém do outro lado do mundo, né? Então tinha esse medo também. E assim, daqui para frente vão surgir outras necessidades, e que bom que veio o ChatGPT, as outras IAs para nos assessorar, porque a gente vai ter outras necessidades em que a gente vai ser mais útil, né? E aí a gente terceiriza isso. Para nós é uma caixa de ferramenta, na verdade, né? Quando bem usada Exato. Oi, mas antes eu até te fazer essa pergunta no começo, mas daí a conversa foi para outro lado. O marketing foi teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Vamos lá. Teve algumas situações nesse meio do caminho, né? Então, foi meu primeiro emprego, vivenciei marketing desde o início, né? Nunca me afastei do marketing, mesmo estando em outro local. Eu trabalhei na Polícia Militar durante 2 anos. Bem disruptivo. Quando eu falo isso, todo mundo fala, meu Deus, sério? Tu? Sim, eu fazia muito concurso, né? Eu engravidei muito cedo, com 20 anos eu tive meu filho, né? Meu único filho, e vai ser sempre meu único filho, porque eu não quero mais ter filhos. Mas, enfim... e aí eu engravidei com 20 anos. E aí com 20 anos, imagina, né? Quem é mãe sabe que muda o nosso mundo completamente. Sozinha, né? E aí, imagina, então naquela função e tudo mais. Tu falou que a tua mãe tinha viajado, não tinha se rede criou de sozinha apoio, e tal. Não tinha rede de apoio, mas assim, fui firme, assim, fiz a faculdade, fiz outra faculdade também. Fez o concurso, passou? Fiz concurso e passei. Primeiro ano. Aqui em Criciúma? E aí era um concurso de agente, ele vale por 2 anos, tu trabalha no 90 e nas câmeras de monitoramento, né, ali da central de emergência. Então, beleza, 6 horas por dia, eu pensava assim, eu tenho filho, vai ser bom. Fechou. Vou me aposentar aqui. Eu vou me aposentar. Nunca mais sai. Porque daí quando tu entra, tu vai fazendo concurso pra tu subir de nível, né? Aí vai pra soldado, vai pra cabo, enfim. E aí entrei e assim, no primeiros 6 meses, eu acho que foi, eu fiquei no 90. Então, pra mim, foi uma experiência que eu não troco por nenhuma outra. Eu digo que foi... Gostou? Eu gostei e aprendi muito sobre a vida. Na verdade, foi essa, assim. Aprendi muito sobre hierarquia, disciplina, né? Como a gente tem que lidar com as coisas em momentos desafiadores da vida, né? E aí a gente ter a calma, a serenidade de lidar com aquela pessoa do outro lado. Então, tudo isso foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo que me fez crescer muito, assim.
E aí, com 6 meses, uma soldada acabou entrando de férias e eu fui convidada para participar do administrativo da central. E aí, ok, vamos lá, vou abraçar tudo, né? Cheguei nesse administrativo, resolvi muitas pendências que tinha lá, de arquivo, escala, né? Eu sempre fui assim de organizar as coisas, gostava de organizar tudo. Resolvi a casa e aí não me deixaram mais sair do administrativo. Permaneci no administrativo durante os 2 anos. E aí eu fui a única gente de Criciúma que recebeu uma placa de honra ao mérito, né? Por eu ter feito todo esse trabalho lá dentro, assim, que foi muito importante para eles, né? E aí eu digo que eu até há uns tempos, assim, ainda encontrava o pessoal que eu tava na época, assim, que era um major, né, e tudo mais. E eles diziam, não fez o concurso da polícia? Queria tu aqui dentro. Eu, não, tô agora só no marketing. E teu filho tinha quanto tempo nessa fase? Tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio? É. Solteira ou Renata? Eu tô agora casada. Não, nessa época eu tava solteira. Então eu tava virando nos 30. Pegava o menino na escola, levava... Eu nem lembro pra te falar, tá? Como era a função do negócio. Porque era tanta correria, meu Deus. Aí eu digo que agora eu tô acostumada, né? Agora tá tudo certo. Mas o Arthur, eu digo que foi assim, a gente fala muito abertamente. Eu falo muito abertamente de maternidade, assim, né? Hoje, eu tive que curar muito em mim isso, assim. Mas a maternidade sempre foi um grande desafio, assim, pra mim, né? Sempre foi eu digo assim, uma coisa que eu nunca fui apaixonada, assim. Eu não sou apaixonada na maternidade. Eu sou apaixonada pelo meu filho. Eu amo ele incondicionalmente. Mas não é aquela pessoa, aquela mulher que... Eu sou mãe, eu sou uma feroz mãe. Não, eu sou de puxar a orelha. Inclusive, tava vindo aqui pro podcast, ele não queria jogar, né? Chega da escola, quer ficar jogando no Play. E aí eu digo, filho, vai lá no parque, do lado do parque dos imigrantes ali do Rumaina, vai lá andar de bicicleta. Pensa que ele vai? Quer ficar jogando? Qual é a dele? 13 já. Tá, eu lembro, tu levava ele pra academia, né? É. Aí eu disse, não, tu vai sair desse videogame agora e vai lá andar no parque. Então tem que ser uma mãe mais decisiva, assim, senão... Mas tu sabe que tem um estudo, até posso te mandar o DOI uma hora, tá lá no meu acervinho lá particular, que esse estudo ele diz que é difícil a mulher ser uma CEO e uma boa mãe ao mesmo tempo. Não é que as mulheres sejam ruins, mas pela ausência que o cargo que elas têm exige que elas tenham, né? Essa ausência de casa. Até esse estudo ele fala que chega uma hora, foi feito nos Estados Unidos lá com mães que eram advogadas, juízas e tal, que chega uma hora que elas tiveram que escolher ou a profissão ou ser mãe. Segundo esse estudo, aquelas que pautaram pela profissão, depois de muitos anos, elas tinham um pequeno remorso, assim, nossa, eu deixei tanta coisa passar e tal por causa do meu trabalho, mas entretanto, algumas, inclusive eu tenho uma paciente nos Estados Unidos, em Chelmsford. Ela é gerente de banco, a Dani, é daquele Criciúma, mas ela é gerente de banco, mora lá há uns 20 anos. E ela tem uma filha e tal, daí um dia a gente tá comigo já há uns 4 anos, então a gente é muito amigo, né? E ela, bem triste, ela começou a falar isso pra mim, que eu sinto um remorso e tal. Daí eu falei até do estudo pra ela, que fizeram lá nos Estados Unidos. Legal. E entretanto ela falou, mas eu não me arrependo, Thiago, porque foi por causa do meu trabalho que eu consegui dar uma vida boa pra ela, fazer uma boa faculdade e tal. Mas enfim, né, tem isso, né, é difícil. Tem muito isso, Thiago. E assim, inclusive a gente falou, faz um pouco de tempo a gente falou sobre isso, assim, num podcast que a gente faz, que tem o homem, ele precisa entender, né? E aí isso é muito, não sei como vai soar isso também no podcast, mas enfim, o homem precisa entender que uma mulher que é CEO não vai ser uma mãe 100% pro filho dele. Né? E aí tem muitos homens que casam, né, querendo tudo, né? Eu quero uma mulher que é independente, uma mulher que cuide da casa, uma mulher que seja uma mãe maravilhosa. Não modelo fit. E aí a gente até falou sobre isso, assim, que tem... Que bom que alguns homens têm clareza, assim, né? E aí tem alguns homens que falam, não, eu quero uma mulher que seja mãe do meu filho. Então, não vou buscar uma mulher que é uma empreendedora, uma empresária, que precisa estar na correria. Então, tem que ter essa clareza, sabe? Intimida também, né? Intimida. O homem. Quando ele dá de conta com uma mulher assim... Thiago, eu sofri muito isso, assim, ó. De intimidar mesmo, assim. Dizer, porque pra mim é muito claro isso. Na questão da maternidade é muito clara, né? Eu não quero ter mais filhos, né? Eu quero que a minha empresa cresça,
que ela fature muito e eu vou fazer o possível e o impossível para isso. Então tem que estar claro para ele. A tua empresa, o teu filho é o teu filho e a como é o nome? A Influp. Influp é o teu outro filho. Exatamente, Tem 2 filhos. eu tenho 2 filhos. Agora eu quero que os 2 cresçam. Porque a verdade é essa, né? Toda empresa ela tem 3 caminhos. Só 3 caminhos. Toda empresa. Que é o quê? Ou ela vai ser vendida, né? Ou eu vou vender a Influp futuramente. Ou ela vai ser herdada. Eu vou deixar ela pro Arthur cuidar. Ou ela vai falir. Não tem outra opção. É essas 3. Então, o que eu tenho que fazer hoje, né? Hoje, eu tenho que preparar o meu filho para ver se ele vai querer assumir a bronca. E eu já tenho feito isso, né? E quem acompanha o meu Instagram vê que às vezes eu posto um storyzinhos dele falando sobre o marketing. E aí, assim, ou eu preparo ele para isso, né? Que no fundo do meu coração, a gente tem o nosso feeling, né? Eu acho que ele não vai migrar para essa área. Por mais que eu desperte a curiosidadezinha nele. A fruta sempre cai longe do pé, né? Aí... ou eu vou vender. Então, a minha ideia realmente é preparar a agência para ser vendida futuramente, né? Então, ela vai entrar... Ou eu vou ficar de sócia, uma sócia que só vai realmente... aquela sócia que não é tão ativa, né? Então, assim, eu tenho esses planos hoje para a agência. Mas é um plano que a gente tem que fazer... E qualquer pessoa que tem empresa hoje precisa fazer isso. Esse entendimento do que quer para o futuro da empresa. E vai ter esses 3 caminhos. Falir a gente não quer, né? A gente vai ter esses 2 aqui, então. Jamais. É isso. E é isso, assim, o Arthur tem me surpreendido bastante, sabe, Thiago, assim, nessa questão da maternidade, para quem é mãe talvez vai se identificar, mas ele vê que eu vivo na correria, né? Então, esse final de semana, inclusive ontem eu falei para umas meninas sobre isso, ele mandou uma mensagem assim, ó, mãe, eu tô achando que você tá trabalhando demais. Você tá fazendo um curso também, porque ele viveu fazendo curso, né? Eu acho que você tem que descansar, dar uma relaxada. Eu sei que você faz tudo isso para pagar a casa, a comida, porque eu já falo isso direto, né? Eu tô trabalhando para pagar a comida, a casa. Mas acho que é bom você descansar um pouco. Então, a idade dele já permite ter esse entendimento, assim, né? Mas eu não vou dizer que a gente não sofre. A gente sofre. Eu sofro. Tu sente, assim, que hoje a tua posição na tua empresa, ela acaba te deixando mais ausente da tua casa, do filho? Muito, Thiago. Muito. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava pensando sobre isso, assim, né? Então, deixei o Arthur lá, né? Então, eu fico pensando, nossa, é mais um dia. Assim, a semana inteira é assim, tá? Eu olhei a minha... Aí dá aquela crisezinha de ansiedade, né? Eu olhei a minha agenda a semana inteira, à noite eu tenho compromisso. Eu pensei, que dia que eu vou conseguir jantar com meu filho? Eu pensei assim, não tem como. Mas são escolhas, né? E aí eu digo assim, por isso que o nosso propósito, Thiago, e é importante, eu quero falar sobre isso, o propósito precisa estar claro. Hoje o meu propósito é claro. E o meu propósito de vida, de negócios é o quê? Contribuir com outras histórias, para que essas histórias cresçam. Nada me deixa mais feliz hoje do que um funcionário meu chegar assim, ó, eu comprei um iPhone. Para mim isso é a maior felicidade que eu posso ter. Porque eu sei que ele comprou o iPhone por fruto de tudo aquilo que eu plantei. Então, para mim, contribuir com histórias é o meu grande propósito. Nada me deixa mais feliz. Claro, o dinheiro é consequência, porque vai vir, porque tu tá fazendo bem. Né? Então, se todo mundo pensar assim, ter o propósito claro, todo o processo que tu vai passar, deixar o teu filho muitas vezes à noite em casa sozinho, ou enfim, qualquer outra, algo que vai te tirar um pouco de tempo, vai fazer sentido, porque tu vai estar mais perto do teu propósito. Então, é igual estar aqui hoje. Se esse podcast tinha algum corte dele, algo nele fizer sentido para alguém, eu já vou estar muito feliz. Já vai ter valido a pena eu ter feito isso. Porque o meu propósito está claro hoje. E é isso. Ô Rê, e conselho que tu dá para alguém, quem sabe que está passando por algum problema, seja na empresa ou no negócio dele, e talvez a pessoa ache que não tem mais solução mesmo, assim. Perdão. A pessoa acha que não tem mais solução. Né? Ou ela não vê mais solução, né? Talvez, sei lá, muita dívida, não sei. Relativo à tua área, se tu pudesse dar um conselho para essa pessoa, o que seria? Lembrando que ela não tem dinheiro. Eu digo assim, ó, foge pras montanhas um pouco. A primeira dica que eu dou. Isso aqui eu escutei do Flávio Augusto em São Paulo, tá? Foi uma dica dele. Ele falou assim, ó, quando ele tá passando por uma crise, ele some 2 dias. Ele vai pra praia, ele vai pra um lugar onde ele para pra refletir. Ele larga todas as demandas que ele tem. Então, a primeira coisa é a gente sair daquilo que a gente tá vivendo. Porque isso, gente, é o básico, assim, né? Quando tu tá em cima de um problema, tu não consegue ver solução. Mas, às vezes, tu sai um pouquinho fora dele e tu começa a ver claridade. Sempre tenta fazer com que tu seja amigo de ti mesmo, né? Eu faço esse exercício muito, assim, né? Então, eu peço conselhos pra mim mesmo, como se eu fosse a minha amiga. Então, que conselho eu daria pra minha amiga se ela estivesse passando pelo meu problema?
E aí, às vezes, vai te dando claridade sobre o que tu tens que fazer, né? Quando a questão financeira, Thiago, é o ponto mais crucial de uma empresa, né? Acaba que o empresário ele não consegue pensar em saída, ele acha que tudo vai dar errado, né? E aí, por isso entra mais a importância de parceria, de tu ter de tu fazer networking, de tu conversar com outras pessoas. Quando tu começa a ver que grandes empresários, por exemplo, de Criciúma, começaram do zero ou passaram por problemas financeiros também e conseguiram sair daquilo ali, tu começa a ver que existe algo que tu possa fazer, existe um futuro bom, né? A gente tende a pensar sempre pelo negativo quando tá passando por algo ruim. Mas quando tu muda a tua energia, e eu acredito muito em energia, né? Quando tu começa a mudar a tua frequência, a tua energia, tudo ao teu redor muda também. Aí tu para de pensar negativo, começa a pensar positivo. Fazer essa mudança de pensamento já vai ser de grande valia. Estar perto, né, em resumo, de outras pessoas que podem te ajudar com conselhos, né, também é um segundo ponto importante. E o terceiro ponto, se recolhe. Se recolhe para si, sabe? Conversa contigo mesmo. Tenta achar onde é que tá essa lacuna aberta. Todo problema há solução. Todo problema há solução. Só precisa olhar com outro olhar para aquilo ali. Né? Sai um pouquinho daquela venda que a gente fala, né? De botar assim reto e começa a sair da caixa, sabe? Olhar para os lados. Todo problema há solução. Todo. Gostei. Todo problema há solução. Boa. Se tu pudesse resumir a tua trajetória em uma frase, até aqui, o que seria? Uau, essa pergunta é forte. Forte. Pode ir tomar uma aguinha, sim, pode parar, pode respirar. Para dar uma resposta. Pensa aí. Resume para nós a tua trajetória. Eu acho que se fosse uma frase, né? Quando me fala isso, vem algumas palavras na cabeça para eu montar uma frase, né? Primeiro é sobrevivência. Então, eu precisei entender o que eu gostava de fazer para poder sobreviver no mundo, né? Eu falo que a agência, ela iniciou, eu não tinha R$1 na conta quando eu montei a agência. R$1. Eu pedi um cartão de crédito emprestado para comprar um computador e eu comecei a agência dali. Então, assim, eu vejo muita superação nessa história. Né? Desde a SATIC, da época da SATIC, onde eu descobri que eu queria fazer marketing, né? E aí eu descobri por um acaso de Deus, e é Deus exatamente nessa história. Porque eu só comecei a descobrir que eu queria marketing, porque eu estava na frente... Gente, essa história é legal, tá? Eu esqueci de contar. Eu fiz curso técnico na SATIC de secretariado com ênfase em gestão. Na grade curricular tinha marketing. Quando eu me inscrevi nesse curso, eu nem imaginava que tinha marketing. Mas na primeira aula de marketing, o professor Ari Zambuja, não vou esquecer dele nunca na vida, levou a gente ali na praça, na frente da igreja, e contou a história da igreja católica num viés de marketing. Aí ele falou da cruz, que era o melhor logotipo criado nesse mundo. Aí trouxe toda essa ideia do marketing. Aquilo me fascinou de uma maneira, imagina, surpreendente. Eu disse, aqui eu quero fazer pro resto da vida. Então, assim, começa lá do início, sabe? Daquele amor que eu sentia, e aí foi indo. E aí eu descobri que eu precisava sobreviver nesse mundo, né? Quando eu tive esse afastamento paterno e materno, né? E aí tive o filho muito cedo, tudo foi muito questão de sobrevivência, assim. E aí, então, eu acredito que sobrevivência tem que estar nessa frase, e acreditar sempre que a gente consegue. A gente consegue tudo que a gente quer, a gente só precisa acreditar. Então, sobreviver e acreditar, ter um propósito claro, sem dúvida, essa é a fórmula para tu conseguir o sucesso da tua vida, seja ela em familiar, não precisa ser só de negócios. Eu acho que pode ser familiar também, a gente pode levar para esse âmbito. E é isso, eu acredito que essa é a fórmula e a frase que me definiria nesse momento. Te define. Já passou por um momento difícil na empresa? Vários, gente. Eu tô passando por um momento desafiador. Eu tava contando que a gente tá mudando de local e, gente, é investimento... E é um investimento alto, porque imagina, é estrutural, né? Não é um investimento, assim, pouquinho de uma sala pequena, né? Uma sala que a gente triplicou de tamanho. Uma sala pequena já é um investimento alto. Então, a gente está triplicando de tamanho. E aí, claro, vem os desafios todos da questão de investimento, de dinheiro, né? Na obra. Questões de... Aí, gente, não para, né? Aí a questão de pessoas, porque gestão de pessoas hoje é o maior desafio dos negócios, né? Então, a gente tem muito isso, assim. Como fazer a nossa cultura ser o DNA de tanta gente, ainda mais gente nova, porque marketing é gente nova, né?
É o DNA dessa galera, né? E como que a gente pode fazer a gestão desse negócio? Então, sim, a gente já passou por vários desafios. O primeiro ano foi um, né? E a gente, eu acredito que está vivenciando um segundo desafio agora nessa mudança toda que a gente está percorrendo, né? Com bastante mudança, não só física, mas também de processos. A gente está reavaliando tudo, porque querendo ou não, como tu falou no início, né, Thiago? O marketing, ele está se popularizando de uma forma, assim, que até é doloroso, né? De dizer isso, assim. Mas é uma entrega que está acabando com a expectativa das pessoas. As pessoas não estão mais acreditando no marketing. Estão ficando cada vez mais resistentes. Estão muito mais resistentes. Muito. Então, a gente veio a alta da pandemia e depois a queda dessa frustração das pessoas. Então, a gente está pensando em processos que comecem a resgatar isso dentro da agência. E aí é mudança. Acho que no marketing está acontecendo a mesma coisa que aconteceu e acontece na saúde, que é o quê? É uma área que movimenta muito dinheiro. Então, ela atrai muito parasita. Bom, meu Deus. Então, pessoas que têm um mínimo de conhecimento, elas estão ali para vender um copia e cola, algo da gaveta, entendeu? E aonde não produz resultado, não tem como produzir, e as pessoas vão ficando cada vez mais resistentes. Exato. Né? Cada vez mais resistentes, porque é muita promessa, né? E olha, eu vou te falar uma história do digital com nutricionista, tá? E inteligência artificial, tem tudo a ver. Entrou em contato há um tempo atrás uma pessoa de São Paulo e ele disse assim, ó, eu tenho... Aí essa história vai ficar um pouquinho mais cabulosa. Vou falar. Eu tenho uma empresa e o cara, assim, ó, tu via que ele tinha grana, tá? Eu já senti na reunião, assim. Eu tenho uma empresa, é uma inteligência artificial que atende pessoas de maneira remota. E eu pensei, o que deve ser, né? Daí eu comecei a investigar, a gente conversa vai. Ele tem uma nutricionista, que é uma inteligência artificial, e ele tem uma cartomante, que é uma inteligência artificial. E o que olha a ideia de negócio, gente. O que ele faz? Ele vende na internet uma consulta com o nutricionista, ele vende uma consulta com uma cartomante, só que tudo por chat, né? Tu não vê a pessoa. Mas ele tem um Instagram, da cartomante tem um Instagram da nutricionista. O que ele faz? Ele paga uma atriz pra estar no Instagram. Tanto da nutricionista quanto da cartomante. Quem tá por trás do chat é o IA. E tem algumas pessoas que daí eu fui pedindo informação e ele abrindo o negócio. E tem algumas pessoas que trabalham atrás das IAs, que é porque quando a IA dá uma resposta muito fora, a pessoa atua, né? Então tem esse respaldo aí também. E aí eu disse, meu Deus, esse cara tá em Nárnia, não sei onde é que ele tá. E aí ele abriu a BM. Ganha dinheiro. Ele abriu a BM dele, que é onde a gente anuncia ali, que a ideia era tráfego e tal. Ele abriu a BM dele, 200 mil investido. Ele investia 200 mil por mês em tráfego. Isso, pelo cálculo que eu fiz assim por cima, ele ia ter de lucro, tá? Pagando já os 200 mil, provavelmente os funcionários, ele teria uns 300k aí por mês de lucro. Só vendendo. Assim. E vendendo promessa falsa. Porque quem é o nutricionista que tá não dentro? Não tem, aí tá consultando. A cartomante até tá, né? Agora o nutricionista tinha que ser uma profissional, pessoa. né? Meu Deus, não, tudo errado. Cara, eu vi atores também sendo pago para colocar um jaleco de médico e também dar informação também na internet e tal. E aí, por isso que tá descredibilizando. Perfeito. Cada vez mais estar no digital. Cada vez mais. E aí a gente precisa pensar em que a gente pode fazer nesse mundo para que a gente consiga sobreviver de novo. É isso. Porque não tem como, é bíblico, eu acho, né? O joio cresce no meio do trigo, não tem como tirar, não, fazer o quê? Não tem. A gente tem que tentar se destacar, né? Sim. Tentar se destacar, mostrar quem tu é. Principalmente isso que tu falou ali, cara, eu achei bem interessante. Humanizar né, esse atendimento, né? William Celso, vocês conhecem? Não. Ele também trabalha com marketing. Eu não acompanho, mas às vezes eu vejo um vídeo ali que eu acho interessante. E ele fala, a pessoa muitas vezes ela não compra o produto, ela compra a tua imagem, né? Ela quer, se tu viu tomar um suco nessa caneca, ela vai comprar a caneca porque ela tem a percepção dela estar tomando um suco contigo, né? Não sei se é assim mesmo, né? Ele é do marketing, ele fala muito isso. Então a gente cada vez mais humanizar o negócio, ficar mais próximo, né, das pessoas. Eu não sei, aquela galera que trabalha mostrando o dia a dia ali, tu acha que funciona isso? Que é os influenciadores? Influenciador, mas também é profissional também, qualquer área aí, tu acha que funciona isso? Muito, porque cria conexão.
Claro, tudo tem que ter um propósito, como eu falei já, né? Então, vamos lá, o influenciador, o propósito dele é fechar publi, né? Então, ele vai mostrar o dia a dia dele, ele vai colocar realmente a essência dele do negócio. O empresário que mostra o dia a dia é gerar conexão. É para que outras pessoas que estejam vendo ele comecem a dizer, esse cara entende do negócio. Vou fechar um negócio com ele, se for serviço, né? Se for produto, é mostrar a prova social, o que aquele produto transforma. Então, ter o dia a dia causa a aproximação. Que aí vamos falar de Instagram, que eu acho que é uma ferramenta mais fácil de ter exemplos, né? Temos o feed e o stories. E aí tem uma dúvida muito comum, assim, né? O meu dia a dia mostro no stories, mostro no feed, isso aqui eu ponho no feed, ponho no stories. E aí eu sempre falo assim, ó, stories, pensa, né? O stories é pessoas que já te seguem, que vão ver, certo? Difícil, tu vai pegar alguém aleatoriamente ali no teu stories, a não sei que esteja te hackeando. Geralmente já tem a mesma pessoa todo dia e tal. Claro, porque é quem te segue. Ali tu vai criar relacionamento. Aquele canal é para relacionamento. É ali que tu vai contar a tua vida. Porque a pessoa já teve interesse em te seguir, ela já tem interesse em te acompanhar, então é ali que ela vai gerar conexão. Aí é aquela segunda etapa do funil, né? Porque o funil ele é dividido em atração, relacionamento e venda. Né? Um funil básico, tá, gente? Quem é da área do marketing tá ouvindo esse podcast sabe que existem inúmeros outros funis. Existe borboleta, gravata, mas eu vou ser bem sincera. O que funciona é o funil comum, que é o atração, engajamento e venda. Quando a gente fala de stories, a gente está falando de relacionamento, é engajamento. A gente quer que as pessoas fiquem ali vendo, consumindo conteúdo. Quando a gente fala de feed, né, é atrair pessoas para o teu perfil. Então, ali no feed tem que ter o quê? Um conteúdo bonito. Ali tu tem que ter algo bem pensado. Né? Uma foto bonita. Uma foto bonita, exatamente. Ali tu não vai contar o teu dia a dia todos os dias, porque não vai fazer sentido. Mas stories sim. Então, como a gente falou, né? Humanização. Quanto mais próximo tu tiver da tua audiência, melhor. E outra coisa que eu falo, tá? Pra gente pensar sobre o poder que a gente tem nas nossas mãos e a gente não aproveita. Se você hoje tiver, vamos lá, se você hoje tiver a oportunidade de fazer um evento, né? E você conseguisse aí reunir 100 pessoas, 200 pessoas, sei lá. Você acha que 200 pessoas é muito pra gente se reunir num evento? Hoje? É. Bastante? É bastante, né? Bastante. Botar 200 pessoas hoje. Bota, nem no Jaime Zanata da CIC a gente consegue colocar 200 pessoas. Né? Às vezes as pessoas saem, 200 pessoas saem de casa à noite. Vai lá te escutar. Ela pode até gostar de te acompanhar no Instagram agora, mas ela ir lá te escutar à noite. Ou vender um ingressinho, não sei se é de graça, não, mas é bastante. É muito desafiador. E o que eu falo para as pessoas? Quando tu cria uma conexão no digital, tu tens a possibilidade de falar com muitas vezes mais de 1.000 pessoas todos os dias e a gente não aproveita isso. A gente não aproveita o quanto a gente impacta no digital se a gente fazer da maneira correta. Tu não vai ser, se tu for mais um ali, tu só vai ter visualização. Agora, se tu entregar realmente valor, isso vai fazer total diferença no teu negócio. As pessoas vão te acompanhar. É como se tu reunisse 1.000 pessoas, 1.000 e poucas, para te ouvir. É a mesma coisa. Se elas confiam em ti, se elas têm essa conexão. Então, olha a importância que a gente tem e quanto a gente pode alcançar com o digital e a gente não aproveita. Né? E eu falo por experiência, assim, eu tenho uma rotina, né, no meu ritual, é muito importante, eu tenho uma rotina no meu Instagram, que é a segunda motivacional. Então, toda segunda eu posto alguma coisa motivacional. E aí pode ser um vídeo eu falando, a maioria tá sendo vídeo eu falando mesmo, né? E eu não sabia o quanto eu tava impactando. Há umas 2 semanas eu parei de fazer. Parei de fazer por falta de tempo mesmo, né? Eu não tinha mais tempo no meu dia para parar e pensar sobre o que eu ia falar. E aí, semana passada, uma menina chegou pra mim e falou assim, eu tava na AGE, na Associação ali de Jovens Empreendedores, e uma menina chegou pra mim assim, ó, eu te acompanho no Instagram, e eu vi que tu parou de fazer teu conteúdo motivacional. O que aconteceu? Por que tu parou? Que pena, porque eu anotava tudo e não sei o que. Eu disse, olha, como que tu impacta as pessoas se tu não tem nem noção? E aquilo que a gente falou, se eu tô impactando uma pessoa, pra mim já tá valendo a pena. Então, respirei e disse assim, ó. Vou voltar. Agora eu vou voltar, porque eu tô entendendo que é importante. Sabe, quando eu tava na faculdade ainda, eu tinha um perfil mais agressivo. E eu sou um pouco mais agressivo, assim. Então, eu era aquele cara que entrava, às vezes xingava. Oh, como é que tu quer emagrecer desse jeito, cara? E tal. Eu vou falar uma percepção que eu tinha, que eu vi. O pessoal gostava. Eu disse, gente maluca, eles gostam de apanhar. Não tá gravando, não. Tá, mas vai ser um pouco cortado, então não tem problema nenhum. Então, na época, eu ainda usava hormônio, que eu treinava, e eu ficava muito estressado, cara. Eu era aquele cara estressado, não tinha ideia. E eu usava trembolona na época, assim, tomava de canudo. Então, cara, eu era até estressado.
E aí eu abri a caixinha de perguntas, o pessoal perguntava umas perguntas idiotas. Cara, você é sério que vocês estão me mandando pergunta do que é melhor pré-treino, qualquer... Aí eu dizia assim, vai lá e aqueles nutricionistas que bate foto com a frutinha na cara, aqueles lá eles vão falar pra vocês o que é o melhor pré-treino, que bate foto com a bananinha aqui, com a frutinha, com a maçã no olho. Aí depois tu amadurece, né? Depois quando eu fui pra nutrição comportamental, eu comecei a mudar. Daí lógico, hoje eu quase nem tô mais treinando direito, não uso mais nada de hormônio e tal. Então eu já sou outra pessoa mais calma, mais tranquila e tal, né? E eu vejo assim que o engajamento caiu um pouco. Mas naquela época, cara, tudo engraçado. Tipo, espontâneo mesmo, porque eu era assim mesmo, eu vivia estressado mesmo, via com o cara fechado. Uma vez tinha uma paciente minha que ela disse assim na época, nossa, cara, eu fico até com medo assim de te cumprimentar. Oi, socorro. Mas o pessoal se identificava, né? Tu vê que tem um público que se identifica com... Hoje eu não sou assim, mas eu vejo algumas pessoas ter esse perfil e o público se identifica. Olha o Guto Galamba lá, né? E o pessoal gosta, né? Sim. Mas acho que é autenticidade isso, né? É autenticidade e foge do óbvio. Porque é óbvio quando tu faz uma pergunta, a pessoa te responder de maneira mais tranquila, assim. Não é óbvio te responder de maneira grosseira. Então, sai do óbvio e chama a atenção, que é o que hoje a rede social pede. Então, tu criou a fórmula para tu realmente ter um engajamento maior. Perguntaram pra ele uma vez lá pro Guto se usar cinta modeladora adiantava ele assim. Emagrecia. Emagrece, só se tu é feita de argila. Só se tu é feita de argila. É muito bom. Foi o mestre Vitalino que te fez. Mas sabe, Thiago, esse do posicionamento é muito engraçado, porque eu quero soltar esse conteúdo no meu Instagram, mas eu tô esperando mais um tempo, assim. Eu passei por um período onde eu postava fotos, assim, mais de festa, mais de vestido mais curto, assim. A roupa era diferente. Eu postava engajamento nas alturas. Muitas curtidas, comentários, naquela coisa arada toda. E agora eu tô numa vibe assim, ó, mas quero só postar profissional, quero só mostrar essa vida mais, sabe? Não falar mais de nada que seja de pessoal, assim. Eu quero profissional. E engajamento despencando. Uma foto, antes que era, se olhar no Instagram, 120, 130 curtidas. Eu não tenho muito seguidor, tá? No meu pessoal, eu tenho 1.400 e poucos, assim. Ele é recentemente novo, na verdade. E eu sempre foquei muito na agência, então fazer mais conteúdo pra agência mesmo. A agência já tem mais, né? E aí eu comecei assim, pô, mas agora caiu, 120 era curtida e tal, agora tá no 24, 30. Gente, é sério, é uma queda surreal, porque eu tô postando coisa de trabalho. E aí ninguém tá interessado. Tu vê que as pessoas, elas realmente assim, tu vê que as pessoas dentro da rede social, elas querem o quê? Elas querem superficialidade. Essa é a verdade. Quanto mais superficial tu for, a sensação que tem que é mais perfil pessoal, tá, gente? Não é empresarial, perfil pessoal. Quanto mais superficial tu for, mais legal tu é no digital. Né? A sensação que dá quando a gente trabalha de pessoas é isso. Né? Então, tu ter uma superficialidade maior. Por isso que a gente fala assim, o conteúdo técnico, para quem é médico, não vai engajar ninguém. As pessoas não querem ler coisa técnica. Ela quer saber que tu sabe daquela informação, mas de uma maneira leve. De uma maneira mais superficial. E dá para fazer isso estrategicamente. Sem falar de técnica. Né? Em 10 segundos. E no Reels, em 10 segundos ainda. Sim, é um pouco desafiador isso. Mas, assim, pelo menos atrai perfis, né? Eu sinto no meu perfil aqui, por exemplo, chegou uma hora que travou com aqueles seguidores que eu tenho ali. Parece que quem era para mim atender, eu já atendi. Né? Tem ali... O meu perfil é pequeno também, né? Varia ali de 180, 200, às vezes 300, 400 visualização no Story. Raramente passa disso. Quando eu dava personal na academia, daí eu postava um vídeo da menina fazendo exercício. Bastante, né? E era engraçado, daí eu comecei a ver. Quando eu postava uma coisa de mim ali, eu treinando, uma foto minha e tal. Quando eu postava coisa da minha família, da mulher, junto com a mulher, com a minha filha, cara, visualização lá em cima. Né? Daí eu comecei a ver que o pessoal não quer me ver mesmo, né? Não adianta. Eles não querem saber do que eu falo, o que eu faço. Eles querem ver as meninas treinando e foto da família. Sim. Mas como a família ainda, tipo, o pessoal gosta de ver, né? Só gosta de ver isso. Mas, enfim, eu vi que, tipo, chegou uma hora que travou. O pessoal que tá ali, que eu tô acompanhando, que me acompanha e tal ali, parece que eu já atendi quem eu tinha que atender. Hoje, por exemplo, eu atendo mais pessoas novas que estão vindo.
Sabe? Tem um pessoal ali que parece planta, cara. Vontade de dizer, se eu tô um tempo atrás, eu já vou lá e deixa de me seguir. Já vou lá e tiro do Instagram. Sim. Isso é normal acontecer? Está na hora o quê? De, quem sabe, trabalhar com tráfego pago? Não? Então, vamos lá. Primeiro é normal, tá? Ter essas paradas de crescimento, porque a gente hoje, o Instagram ele tem um algoritmo, né? Que é um regramento próprio. Esse regramento ele trabalha com alguns pontos que são mais importantes para ele. Primeiro ponto, né, é o tempo de tela. Quanto mais tu consegue fazer com que teus seguidores fiquem na tela consumindo o teu conteúdo. Eu não sei qual é a frequência da tua conta que tu posta por semana. Cara, eu sou bem... Não Tem semana que eu posto todo dia e reposto aluno e tal, mas às vezes eu entro num bloqueio assim, às vezes eu fico uma semana sem postar. No feed ou no Stories? No Store. E no feed? No feed é pouco, eu não sou muito de postar. Acho que eu tenho 30 postagens. Uns vídeos que eu fiz com o Samuel, mas eu não tinha muito não. Então, a ideia é essa. Ó. Quando a gente quer atrair seguidor, por exemplo, a gente vai usar o feed como um canal de aquisição de seguidor. Então, a gente precisa ter frequência ali. E no mínimo, 3 vezes na semana. E aí, o algoritmo, que é esse regramento, a gente tem que entender ele pra gente poder crescer, né? Então, o algoritmo, ele entende que tu tem frequência. Ele quer que os usuários permaneçam na rede social consumindo conteúdo. Quanto mais conteúdo tu produz, mais ele entende que, opa, peraí, esse aí é um produtor de conteúdo e ele faz com que as pessoas fiquem ali consumindo. Então, primeira coisa, aumentar a frequência da conta, né? Então, se posta uma vez aqui, daqui 15 dias posta de novo, esquece. Vai cair cada vez mais o teu alcance, porque o algoritmo tá entendendo que, opa, essa conta aqui só tá aqui por tá, né? Então, a ideia dele é essa. Então, o primeiro ponto mais importante é tempo de tela. Quanto mais tempo tu fazer com que o teu seguidor fique na tela consumindo teu conteúdo através de feed, tá? Ok. Segundo ponto mais importante, salvamento, compartilhamento, comentário e curtida. Por último, é curtida. Se for trabalhar em pontuação, seria essa ordem pro algoritmo, para ele entender que o teu conteúdo é relevante. Então, ok, segue essa ordem, né? E tu vai começar a ver uma mudança nesse movimento do teu Instagram. Porque senão ele vai estagnar e ele vai diminuir. E aí o Instagram, ele trabalha de que maneira, tá? De forma bem resumida. Ele vai jogar a tua publicação. Tu vai fazer uma publicação, ele vai jogar para um público que a gente chama um público bem aquecido. Que provavelmente é teus parentes. Né? Aqueles que mais engajam, aí todo mundo fala, só minha mãe que curte, tá bom? O algoritmo tá fazendo o trabalho dele. O político, então, que a família vota, não, na verdade não vale. Não vale. Então ali vai curtir, vai ser a tua primeira bolha, a gente chama assim, que é aqueles que mais engajam contigo, aparece pra eles. Pode observar, quem tu mais engaja na rede social é quem aparece primeiro nos teus stories, por exemplo, nas bolinhas ali em cima, é os primeiros conteúdos que tu vê. Por quê? Porque ele quer que tu fique na plataforma consumindo conteúdo. Imagina se ele te mostra um conteúdo aleatório de uma pessoa que tu nem tem contato. Tu não ia querer, tu ia achar desagradável. Então ele faz isso, né? Então ele trabalha dessa maneira. E aí tu aumenta, ele joga pra essa bolha, né? Pra essas pessoas que mais engajam. Se essas pessoas todas engajarem com a tua publicação, o que ele faz? Opa, esse conteúdo foi interessante. Vamos jogar pra uma segunda bolha de pessoas? E aí ele joga para um segundo público, que a gente chama assim, que é um público não tão aquecido, não costuma frequentemente engajar contigo. Mas esse público que frequentemente não engaja contigo, mas de vez em quando ele olha, começa a curtir, comentar, começa a engajar. Daí ele entende, opa, peraí, um público que não até porque a gente assim tá gostando, vou jogar para um público maior. E ele vai aumentando o teu alcance naquela mesma publicação. E é onde tu vai para explorar, por exemplo. Quando tu vai para explorar, é que ele já explorou todas as tuas bolhas de público que ele separou e todas engajaram muito bem, e aí ele joga para o explorar, que daí é onde tu vai receber seguidor novo, é onde tu vai receber curtidas aleatórias. A nossa maior missão é fazer com que tu exploda essa bolha, né? Que tu saia desse público. Hoje a gente tem uma média, assim, hoje a média do algoritmo é jogar para 10% da tua conta, para quem não tem uma frequência muito alta, assim. Então hoje se tu tem 1.000 seguidores é 10%, é 100 pessoas que normalmente engajam contigo. Né? Então a gente tem mais ou menos essa média, tá? Não é uma regra, é uma média. E aí a tendência é que a gente vá aumentando isso. Então vem acontecendo muito, não é o momento de investir em tráfego, tá? Então peguem esse corte que é importante também para empresários. Muita gente chega para mim e diz assim, ó, eu tô no Instagram e eu quero investir em tráfego. Aí eu pergunto, ok, qual é a tua frequência do Instagram? Ah, eu posto uma vez ou outra. Tu posta no Stories? Não, Stories eu também tenho uma vez ou outra. Aí não tem frequência no Instagram. Eu abro o Instagram da pessoa. Não tem uma identidade. Então tu olha os conteúdos todos aleatórios.
Tu olha a bio, tu nem sabe o que a pessoa faz. Não tem um link de contato fácil com a pessoa. Então, assim, o Instagram é totalmente desorganizado. E aí, como que eu vou gerar tráfego para um Instagram que não tá preparado para receber essas pessoas? Eu vou estar jogando dinheiro fora. Simples assim. Imagina, é como se eu colocasse alguém com um megafone aqui fora, dizendo, entra que aqui tem roupa de marca, a pessoa entra, não tem nada. Frustra. E aí tu vai estar investindo dinheiro, não vai ter seguidor, porque a pessoa não vai te seguir, ela não vai ter interesse de te seguir, porque ela te valida, né? Ela vê ali, ela é impactada pelo anúncio, ela vai entrar no perfil e vai ver mais conteúdo e não vai gostar. E aí tu vai estar só rasgando dinheiro. E aí é onde é a maior frustração das pessoas que investem em tráfego, porque não preparam os canais orgânicos. A casa não está pronta para receber visita. Não está pronta. E aí tá lá investindo dinheiro em chamar a pessoa que não está pronta para receber. Então, não é o momento de investir em tráfego. Se eu fosse te dar um conselho, investe no orgânico. Começa a fazer a tua frequência melhorar a tua frequência. É isso. E aí, sim, tu vai, depois de um tempo, 4, 5 meses, tu investe em tráfego. Daí. Eu já estava quase tirando todo, já estou quase pensando em tirar todo mundo ali do meu Instagram. Seu parasita, tu veio só pegar meu conteúdo, compra. Só investigar o negócio. Tá só me investigando? Pô, então não é tão simples como as pessoas pensam, né? Não, é nada simples. O que as pessoas mais pensam... Eu acho que é só, vou só postar um carrosselzinho ali. Eu mostro. E assim, ó, o mais engraçado é que as pessoas pensam que é de graça, né? Eu vou estar na rede social porque é de graça. Né? E aí eu digo assim, ó, rede social não é de graça, gente? Que isso? O teu tempo vale dinheiro? Todo tempo vale dinheiro. Então tu vai ter que investir tempo no teu Instagram. Então não é de graça. Aquela galera lá que, tipo, fica postando... que ganha muito dinheiro com rede social. Isso é verdade? Depende de quem, né? Vamos lá. Tem muito influenciador hoje em dia, né? Esses que... Principalmente, eu vejo muito meu filho vendo, tá? Esses influenciador mais novo, que começam no YouTube, né? A maioria do YouTube, tá? Influenciador do YouTube. Que começam no YouTube, começam a postar videozinho de jogo, de coisinhas assim, e aí começa a viralizar. O YouTube hoje é a plataforma que mais paga, né? Eles pagam em dólar. E aí eu vejo, assim, ó, muita gente de influenciador novo ganhando muitos dólares no YouTube. E aí, sim, viraliza e realmente eles ganham muito dinheiro. Mas nós estamos falando de alguém que, tipo, conseguiu alcançar muita visualização, né? Exato. Muita, de milhões. Exatamente. Mas tem gente também que tá ali na rede social falando que ganha milhões e realmente dá pra ver que não, né? E daí tem um Instagram ali de 10... É o que eu falei antes, né? Tem um Instagram ali com não sei quantos mil seguidores, mas tu entra no seguidor e é aqueles tudo comprado, né? É árabe, é gente sem foto. Ó, vou dar a dica pra quem não, às vezes a pessoa ela tá sendo famosa lá nos lugares do mundo. Não, é fácil de ver. Hoje a gente tem até ferramenta que auxilia, tá? Dá pra ver quem é seguidor comprado e quem não é. Quantos % da tua conta é de seguidor inativo, né? Que a gente chama assim. Mas é fácil de ver. Sabe o que a gente faz? Eu vou contar um segredo pra vocês. A gente vai lá nos seguidores da pessoa... E é um trabalho forminha, né? Tu vai dar uma rolada, daí tu vê aquela foto assim meio suspeita, um arroba meio suspeito, tu entra naquela pessoa e tu vê que a pessoa segue, tipo, 2.000 contas e ela tem 100 seguidores e não tem nenhuma foto. Normalmente esses são os seguidores inativos, que a gente chama, que são seguidores comprados. Que daí é colocado num sistema e aí tu compra aquele seguidor ali. Né? Então dá pra ver, assim, a conta que é aberta e que compra seguidor. E assim, ó, gente, outra coisa, engajamento. Quem tem mais de 10 mil seguidores, normalmente tem um engajamento alto. Aí tu olha as fotos, tem uma curtida, 2 curtidas, não tem comentário. É fácil de ver que comprou. Né? Porque se tu tem uma base de seguidor grande, tu vai ter um engajamento grande. Como tu falou, 10, 15 mil, tu já tem um engajamento grande. Já, mas toda a vida. Não vai ter uma curtida, não vai. Não vai ter 10 curtidas não vai. Um comentário só da mãe ainda. Aí o pior é que não tem como reverter, tá? Importante. Comprou seguidor, não tem reversão de conta. Comprou seguidor, tu só vai prejudicar o algoritmo. Por quê? Lembra que eu falei que o algoritmo joga numa média para 10%? Uhum. Ele vai continuar jogando para 10%. Então, ok, comprou ali, sei lá, 9 mil seguidores. Tem 1.000 seguidores, tu comprou 9 mil. Tu tem 10 agora. Ele vai jogar para 10% da tua base, que é 1.000 seguidores, certo? Só que quem vai engajar? Os 1.000 seguidores são inativos. Não, na teoria é isso. Não vai ter engajamento. E aí, o que acontece? O algoritmo joga para cada vez menos... pessoas. Então, se era 10% que ele jogava, ele não joga mais para 10 agora. Próxima vez que tu publicar, ele vai jogar para menos. Ele vai jogar para 8, vai jogar para 7, até que ele vai ter um engajamento limitadíssimo.
Porque a tua base é grande e tu não tem... Aí, quanto maior a base, mais o algoritmo entende que tu precisa de engajamento. Ou, tá com uma base de seguidor grande e ele tá gerando conteúdo e não engaja, o cara é ruim mesmo. Ele vai pensar assim... bem na palavra, assim, filtro. É ruim mesmo, isso, é ruim.